Em um mundo repleto de incertezas e transformações, a promessa da volta de Jesus Cristo e o juízo final ressoam com uma esperança inabalável para os crentes e um alerta solene para todos. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tece uma narrativa grandiosa que culmina na vitória final de Deus sobre o mal e no estabelecimento de seu reino eterno. Neste vídeo, vamos explorar as principais profecias e ensinamentos bíblicos sobre a volta de Cristo, o período da tribulação e o juízo final. Abordaremos as diferentes perspectivas sobre o arrebatamento da Igreja, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, e como elas interpretam passagens cruciais de Daniel, Mateus 24, as cartas de Paulo e o livro do Apocalipse. Nosso objetivo não é impor uma única visão, mas apresentar um panorama bíblico que nos ajude a compreender a magnitude desses eventos e a viver com vigilância e esperança. Prepare-se para desvendar os mistérios do fim dos tempos. Em Daniel 9, 24, 27, temos a profecia das 70 semanas, um período de tempo divinamente determinado para o povo de Israel e para a cidade santa de Jerusalém. Uma semana, neste contexto, não se refere a 7 dias, mas a 7 anos, totalizando 490 anos proféticos. Essa profecia é dividida em 3 partes distintas. 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, até a vinda do Messias, o príncipe. Após essas 69 semanas, o Messias seria tirado, referindo-se à sua crucificação. Entre a 609ª e a 700ª semana há um intervalo, a Era da Igreja, um período não especificado que se estende até os nossos dias. A 700ª semana, um período final de 7 anos, ainda está por vir. Ela será marcada por um governante que fará uma aliança de paz, mas a quebrará na metade, após 3 anos e meio, dando início a um período de grande angústia conhecido como a Grande Tribulação. Essa semana final é crucial para entender as diferentes visões sobre o arrebatamento. O próprio Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, nos deu sinais claros sobre sua segunda vinda e o fim dos tempos. Ele advertiu seus discípulos sobre a ascensão de falsos cristos e falsos profetas, que enganariam a muitos. Ele falou de guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus também previu a perseguição de seus seguidores, que seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. Ele enfatizou que o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Um sinal crucial seria a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Ele mencionou a abominação da desolação, referindo-se à profecia de Daniel, que marcaria o início de uma grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Após essa tribulação, o sol escureceria, a lua não daria a sua luz, as estrelas cairiam do céu, e então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentariam e veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esses sinais servem como um lembrete constante para a Igreja estar vigilante e preparada. Um dos debates mais intensos na escatologia cristã diz respeito ao momento do arrebatamento da Igreja em relação ao período da Grande Tribulação. Existem 3 visões principais. Esta visão sustenta que a Igreja será arrebatada, ou seja, retirada da terra, antes do início da Grande Tribulação de 7 anos. Os defensores do pré-tribulacionismo argumentam que a Igreja não está destinada a passar pela ira de Deus, que é o propósito da tribulação. Eles citam passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que descreve o encontro dos crentes com Cristo nos ares, e 1 Tessalonicenses 5, 9, que afirma que Deus não nos destinou para a ira. Acreditam que a 700ª semana de Daniel é um período exclusivo para Israel e que a Igreja, como o corpo de Cristo, será poupada desse tempo de juízo divino. Uma visão menos comum
o mesotribulacionismo propõe que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, após os primeiros 3 anos e meio. Os adeptos desta visão interpretam a última trombeta, mencionada em 1 Coríntios 15:52, como a 7ª trombeta do Apocalipse, que soa na metade da tribulação. Eles acreditam que a Igreja passará pela primeira parte da tribulação, que seria a tribulação humana, mas será poupada da grande tribulação propriamente dita, que é a manifestação da ira de Deus. O pós-tribulacionismo afirma que a Igreja passará por toda a grande tribulação e será arrebatada ao final dela, simultaneamente à volta gloriosa de Cristo à Terra. Esta visão enfatiza que a Igreja sempre foi chamada a perseverar em meio ao sofrimento e à perseguição, e que a tribulação é um período de purificação e testemunho para os crentes. Passagens como Mateus 24, 29 e 31, que descrevem a reunião dos eleitos após a tribulação, são frequentemente citadas como suporte. Os pós-tribulacionistas veem a tribulação não como a ira de Deus contra a Igreja, mas como a ira de Satanás e do mundo contra os santos, e que Deus preservará seus filhos através dela. Independentemente da visão sobre o arrebatamento, a grande tribulação é um período de intensa angústia e juízo divino sobre a terra, conforme descrito em detalhes no livro do Apocalipse. João descreve a abertura dos 7 selos, o soar das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus, que trarão catástrofes naturais, guerras, pragas e sofrimentos sem precedentes sobre a humanidade. Este período será marcado pela ascensão do Anticristo, uma figura que exercerá grande poder e enganará as nações, exigindo adoração e perseguindo os santos. A marca da besta será imposta, e aqueles que a recusarem enfrentarão a morte. No entanto, mesmo em meio a esse caos, haverá um remanescente fiel que perseverará, testemunhando de Cristo e mantendo sua fé até o fim. A tribulação é um tempo de juízo para os ímpios e de purificação e testemunho para os santos. O clímax da história escatológica é a volta gloriosa de Jesus Cristo. A Bíblia descreve esse evento como visível, audível e inconfundível. Ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória, acompanhado por seus anjos. Sua vinda marcará a derrota final do Anticristo e de todas as forças do mal. Satanás será amarrado por 1000 anos, e Jesus estabelecerá seu reino milenar na terra, governando com justiça e retidão. Durante o milênio, haverá paz universal, a natureza será restaurada e o conhecimento de Deus cobrirá a terra. Os santos ressuscitarão e reinarão com Cristo. Este período de 1000 anos será um tempo de cumprimento das promessas feitas a Israel e de manifestação plena do reino de Deus na terra, antes do juízo final. Após o milênio, Satanás será solto por um breve tempo, mas será definitivamente derrotado e lançado no lago de fogo. Em seguida, ocorrerá o grande trono branco, o juízo final, onde todos os mortos, grandes e pequenos, serão julgados de acordo com suas obras registradas nos livros. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Para os salvos, o juízo final culminará na eternidade com Deus em um novo céu e uma nova terra, onde a nova Jerusalém descerá do céu. Não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, pois as primeiras coisas terão passado. Deus habitará com seu povo, e ele será o seu Deus. Esta é a esperança final e gloriosa de todos os que creem em Jesus Cristo. A escatologia não é apenas um estudo sobre o futuro, mas um chamado à ação no presente. A promessa da volta de Cristo nos impele à vigilância, à santidade e à proclamação do Evangelho. Independentemente de como interpretamos os detalhes do tempo do arrebatamento, a verdade central permanece. Jesus Cristo voltará, e todo olho o verá. Que essa verdade nos inspire a viver cada dia para a glória dele, com os olhos fixos na esperança eterna que nos aguarda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.